Em uma pasta em um computador com o Microsoft Windows 10, existe apenas um arquivo chamado controle.xlsx. Um usuário está editando um documento no Microsoft Word 2016 e deseja salvá-lo com o nome de controle nessa mesma pasta. Considerando que todos os aplicativos estão em suas configurações originais e que não há restrições de espaço ou de gravação no computador, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto. O usuário, lacuna, gravar o arquivo, controle editado no Microsoft Word, porque, lacuna, do novo arquivo é lacuna do arquivo já existente. E aí tem ali as opções letra A, B, C, D e E, umas dizendo não conseguirá, outras dizendo conseguirá, a outra falando sobre extensão, sobre nome, outra a mesma, diferente e assim por diante. Bem, primeira coisa, pessoal, para responder esse tipo de questão, nós temos que primeiro entender qual é o tipo de arquivo padrão quando usamos o Word 2016. Quer dizer, por padrão ele salva os arquivos com que extensão? Acompanha comigo então, fiz uma tabelinha para vocês. Quando a gente usa o Word, quando a gente pede para salvar o arquivo na configuração padrão e a gente não muda nada, por padrão ele vai salvar com a extensão .docx, D-O-C-X, esse é o padrão do Word, certo? Porque se a gente pegar o Excel, a extensão padrão é XLSX, isso do Excel, mas do Word a extensão padrão é DocX. Além disso, o Word pode salvar com outras extensões, como por exemplo, modelo, aí ele salva com a extensão .x, padrão das versões mais antigas, da versão 97 até 2003, são versões mais antigas, e o Word 2016 consegue salvar com o padrão dessas versões mais antigas, e aí ele salva com a extensão .doc. Ele salva também como texto Open Document, que é um texto em formato de documento aberto, que é padrão do LibreOffice Writer, que é a extensão ODT. Ele consegue exportar como PDF, salvar como página da web com a extensão HTML ou HTML. Ele salva como padrão também formato Rich Text, que é o texto em formato rico, o padrão do WordPad, a extensão RTF, e consegue salvar os seus documentos também como texto sem formatação, que é a extensão TXT. Isso ele também consegue salvar. Mas o que eu quero que vocês fiquem atentos aqui nessa questão? Que o Word, por padrão, olha lá em cima, por padrão salva com a extensão DocX. Agora sim podemos voltar na questão. A questão dizia que em uma pasta do computador lá no Windows 10 já tem um arquivo chamado controle.xlsx. Só isso por enquanto, está dizendo, ó, tem uma pasta que tem um arquivo chamado controle.xlsx, que como eu já expliquei agora há pouco para vocês, é do Excel, certo? Aí ele diz que agora o usuário está editando um documento no Word. Então, numa pasta do Windows tem um arquivo controle.xlsx do Excel e que agora o usuário está editando um arquivo no Word. E aí ele pergunta num dado momento, dizendo que o arquivo do Word ele quer salvar com o nome controle. E aí, como ele vai salvar com o nome controle no Word, aí ele diz que está com a configuração original e padrão, bem, Word salvando o arquivo na configuração original padrão, se ele vai dar o nome de controle no Word, a extensão que ele vai assumir vai ser .docx. E aí, já tem um arquivo lá nessa pasta chamado controle.xlsx do Excel. Né? E ele vai salvar agora um arquivo usando o Word com o nome controle, só que daí a extensão vai ficar controle.docx. É possível numa mesma pasta ter dois arquivos com o mesmo nome controle? Sim, desde que eles tenham extensões diferentes, que é o caso. Então nós podemos sim gravar na mesma pasta do Windows dois arquivos com o nome controle. Nesse caso, um arquivo controle.xlsx e vai ficar um outro arquivo que ele vai salvar usando o Word, controle.docx, que é o padrão do Word. Então aí, preenchendo as lacunas, nós vamos preencher assim, ó. O usuário conseguirá gravar o arquivo controle editado no Word, porque a extensão do novo arquivo é diferente do arquivo já existente, o que nos dá como resposta a letra C de Canadá. Sim, por que a extensão é diferente? Porque no Word a extensão é DocX
e o arquivo que está lá dentro dessa pasta é controle XLSX do Excel. Como agora ele vai usar o Word, então sim, ele conseguirá gravar o arquivo controle editado no Word, porque a extensão do novo arquivo é diferente, é a extensão docx. E aí, ao final de tudo isso, vai ficar nessa pasta um arquivo chamado controle.xlsx, que era do Excel, já estava lá, e o novo arquivo que ele vai criar, controle.docx do Word. Então, sim, é possível. Então, podemos ter dois arquivos com o mesmo nome na mesma pasta, desde que tenham extensões diferentes. Certo, pessoal? Letra C de Canadá, então, gabarito e a resposta desta questão.